Voltamos com o TVBA Entrevista desta terça-feira. Estamos conversando. O primeiro bloco foi mais sobre essa política nacional e também sobre essas questões envolvendo polícia, política. Falamos do esporte, também falamos da CBF, né? Como até o Dr. Murilo comentou, um pequeno país dentro do Brasil, né? E um país cheio de leis e que a gente observa que passa pelos mesmos problemas que o Brasil passa hoje. Exatamente. A nível nacional, né? É uma mini-república quase monárquica. Isso. Que, porque tem gente ali que já está... Já vai se aposentar. O nosso presidente aqui está há 30 anos já de trabalhos voluntários à Federação Catarinense de Futebol. Tivemos aí agora algumas mudanças na CBF, porque alguns saíram para a FIFA, outros foram para outros cargos, mas também aquela coisa assim, é o sogro que sai, deixa o genro sai, deixa o amigo. Exatamente. Uma coisa bem de casa, né? Patriarcal, né? É uma pena, né? Infelizmente, e ainda se diz que é o país do futebol. Então o país do futebol copia o país nosso. Exatamente. Politicamente, né? República. Infelizmente. Bom, mas vamos empreitar já então. Doutor Murilo, no dia, vou até olhar aqui, agradecer a Luana Lenk. Obrigado, Luana, pelas informações que mandou aqui. Dia 16 de novembro, em todo o estado de Santa Catarina, ocorreram as eleições para a presidência da OAB Estado de Santa Catarina e as subseções. São 44 subseções, né? Dos 295 municípios, exato. Temos 44 subseções. Como é que foi essa eleição aqui em Itajaí? Né? As chapas, transcorreu tudo na normalidade. A gente sabe que dentro da OAB, nesse momento, há uma divisão e aquela questão das chapas, mas depois volta tudo a ser OAB. Exatamente, Magani. Na verdade, essa eleição foi uma eleição sine qua non, né? Foi uma eleição um pouco diferente. Nós tivemos em Itajaí apenas uma chapa, né? Que foi a chapa 101, que concorreu à sucessão do presidente João Paulo, né? O presidente João Paulo, que, diga-se de passagem, fez um trabalho fantástico à frente da subseção, foi responsável, junto com o presidente Túlio Cavalazzi e com todas suas respectivas diretorias, pela construção e entrega da maior sede de subseção do Brasil. Hoje, Itajaí ostenta a maior e mais moderna sede de subseção do Brasil, que é um orgulho, né, para nós todos advogados, né, ter uma sede condigna com a grandeza da primeira e mais antiga subseção de Santa Catarina. Então é a primeira mais antiga e também agora a primeira do Brasil em ter a maior subseção. Exato. É a maior sede. Nós temos a maior sede de subseção do Brasil, né, que será uma sede autossustentável, né, foi a primeira, pioneira nesse trabalho, né. Nós teremos lá dentro locais para locação, né, teremos um restaurante, teremos espaços reservados para alocação para advogado, aquele advogado que está de passagem pela cidade, por exemplo, e precisa atender algum cliente, não tem esse local, ele vai poder alocar um espaço, alocar uma sala, né, para poder fazer esse atendimento lá. Teremos um cybercafé, teremos um mini auditório, né, onde poderemos fazer os nossos eventos, as nossas palestras. Hoje a sede da OAB é do lado da SDR, né? Ali fica a sede da subseção, que é acanhada, né? Dá 1.500 absolutamente. advogados. É até uma vergonha, né? Itajaí, com mais de 2.000 advogados inscritos, né? Ter uma sede daquele tamanho, mas aquela sede tem uma história interessante. Aquela sede ela foi inaugurada pelo nosso atual vice-presidente e futuro vice-presidente, Dr. Marco Antônio Cachel, né? Que nos serviu durante muito tempo, temos muito orgulho e vai deixar muitas saudades. Com certeza, era acanhada, mas era também... Era aconchegante, acanhada, mas aconchegante. Um histórico, né? Um histórico muito fantástico. E agora, né, passa lá próximo da Câmara de Vereadores, do Instituto Federal de Santa Catarina, a pista atlética, para quem... A Secretaria de Educação também fica ali, muito bem localizada na ressacada, né, doutor? Com certeza, né? É um espaço, Maganinho, um espaço republicano ali, né? Temos o Instituto Federal, temos a Secretaria de Educação, a Câmara de Vereadores, agora a Ordem dos Advogados do Brasil, então tornou-se um espaço republicano, né? Temos a pista de atletismo ali, né? Como diz o Dr. Cachel, nós somos, além da maior subseção do estado, somos a única que temos uma pista de atletismo. E uma das melhores do estado de Santa Catarina também é a pista atlética, exatamente, né? Agora tem a pista de bicicross também, Isso, né? Também. E fica próximo da Câmara de Vereadores, que ultimamente anda solicitando tanto os advogados, né, doutor? Exatamente. Que ali está complicado, como o senhor falou no outro bloco, né?
4 vereadores foram recolhidos ao presídio da Caianduva. Exato. Então, Mas é importante também ressaltar, Maganin, que né, essa obra que foi erguida e concluída pelo presidente João Paulo, ela já vem sendo conquistada há muitas gestões. sim. Né, na gestão do predecessor do presidente João Paulo, Dr. Ricardo Koch, esse terreno foi adquirido. A prefeitura doou esse terreno à OAB na gestão passada, então teve um trabalho fantástico do presidente Ricardo Koch e de todos os seus antecessores, né? Então eu gostaria de registrar aqui que esse trabalho é um trabalho conjunto, que já vem de várias e várias gestões, todas pessoas importantes, né? E eu tenho certeza que essa nossa nova gestão, com a nossa diretoria, os nossos conselheiros, nós daremos continuidade a todo esse trabalho. Até porque o senhor, sendo secretário-geral, já faz parte da atual gestão, agora passa a presidente, claro, é o cargo máximo ali da OAB, mas já vem de uma experiência e já sabe como é que é o processo também, porque se chegar a uma sede, quem não teve oportunidade pode ir lá conhecer, sendo a maior sede de subseção do Brasil, então não é pouca coisa. Estamos batendo de frente com cidades como Rio, São Paulo, a própria Brasília, capitais, onde Itajaí não é. Nas capitais, Maganin, só para esclarecer, nas capitais existem as seccionais. Sim, que daí são as maiores, né? Daí são maiores, Isso. né? Mas em termos de subseção, Itajaí é maior. Então, só para esclarecer a população. Mas aí já demonstra essa união também que se tem entre os advogados. Porque como é que se chega à construção dessa subseção, dessa sede? Como os recursos vêm da onde, doutor, para o pessoal entender? Esses recursos vieram, em sua maioria, da seccional catarinense da Ordem dos Advogados do Brasil, né, e uma parte um pouco menor do Conselho Federal. Uhum. Né? Então, esse dinheiro foi disponibilizado e a construção foi possível ser feita em um ano, né, até um tempo bastante curto. Mas esses valores vêm também das contribuições dos advogados que fazem parte? Na verdade, Maganin, havia uma dívida histórica do governo de Santa Catarina com a OAB, que era justamente referente à Defensoria Dativa, que nós falávamos agora no intervalo. E essa dívida foi uma promessa de campanha do presidente Tulo Cavalazzi, haver essa negociação com o Estado, e de fato aconteceu. Uhum. Né? Então, no início da gestão do presidente Tulo, houve um pagamento no valor de 120 milhões de reais, e esse valor foi destinado aos advogados, né, que prestaram esse serviço durante 20 anos à população catarinense, e uma parte desse valor ali no acordo ficou com a seccional, né, que foi cerca, não vou saber precisar o valor, mas acho que foi cerca de 15 ou 20 milhões. Só lembrando, pessoal, a seccional é a do Estado ali que reúne as subseções. Exatamente, a seccional é o órgão estadual do... Seria a OAB do Estado. Exatamente, a OAB do Estado, né, nós somos, a OAB de Itajaí, por exemplo, subordinada à seccional. Então, com esse pagamento da dívida dos defensores dativos à OAB e o consequente repasse aos advogados, essa parte que ficou com a OAB foi utilizada, logicamente, como uma parte para a construção dessa nossa sede. E deixar claro que não é o governo do Estado que fez uma doação ou emprestou, não. Era a dívida que o governo tinha com o advogado, nem com a OAB, né? Era os advogados da ativa, né? Dativos, né? Que eram aqueles que forneciam a questão da defesa para quem não havia condições de pagar por ela. Exatamente. O Estado pagava para essa pessoa, quer dizer, pagava entre aspas, porque já demonstra a dívida que o Estado tinha com os advogados, né? Histórica também, né? Histórica. Essa dívida, ela vinha já há mais de 25 anos, né? Em certos momentos ela foi paga, mas em doses, em valores menores, né? Mas o acúmulo era tanto que passava de 100 milhões de reais, né? E acabou dando tudo certo, né? A gestão do presidente Tulo teve êxito nessa negociação e, de fato, houve essa transferência do valor para cá para que nós pudéssemos, então, poder concluir a nossa obra. Investido no próprio bem-estar do próprio advogado, como o senhor falou, uma sede ampla que acomoda não só os advogados da subseção Itajaí, mas algum advogado em trânsito, porque nós sabemos com o complexo penitenciário aqui, muitos advogados têm que vir até aqui para a defesa dos seus clientes junto ao fórum, junto aos outros setores, e essa questão do atendimento até
de familiares ou dos próprios clientes, né, doutor? Com certeza, teremos uma tranquilidade e uma comodidade, né? Exatamente, né? Nós teremos toda a estrutura de um escritório de advocacia lá para colocar à disposição do colega advogado, independente de ser de Itajaí ou de fora, né? A intenção é justamente atender aquele advogado que eventualmente, por exemplo, esteja com seu escritório em reforma e loque lá por alguns dias o espaço para poder atender os seus clientes. Até porque o advogado não vem para cá só defender quem está preso. Exato, né? Tem que deixar claro, porque às vezes algumas questões trabalhistas ou judiciais, de acidentes. Temos grandes empresas aqui, né? Alguns advogados de fora, né? E nós temos lá na sede também, Magani, inclusive, já aproveitando e me adiantando, né, nós temos que foi inclusive uma das nossas propostas de campanha, a conclusão da segunda etapa da obra, né, que é aquela parte de trás. Nós temos mais ou menos a metade, mais o dobro do terreno lá para trás, e nós pretendemos então concluir lá o complexo de lazer e esportivo, né, um campo de futebol, os quiosques, né, que serão disponibilizados para locação para os advogados, né, então nós estamos aí na expectativa de concluir a segunda etapa da obra. Porque além do trabalho tem que ter o lazer também, né, doutor? Estressante como é. Sem dúvida. A pessoa pensa, advogado não trabalha nada, vai ali na frente do juiz e fala, e agora aquelas pilhas e pilhas de processos que tem que ser lidos. Exato. E achar a defesa ou a acusação, né, doutor? Exato. Tem que ter um momento de lazer também, e a OAB vai proporcionar isso também para os associados. Com certeza, né? Nós iremos já a partir do mês de janeiro começar as conversações, né, com a seccional para que possamos então posteriormente dar início às obras e certamente entregaremos dentro do nosso mandato. Claro, com certeza. E na campanha, né, doutor, o senhor foi apenas uma chapa em Itajaí. Nós temos exemplos aí de outras cidades que houveram mais uma chapa, e lembrando que são 44 subseções dos 295 municípios. Comentávamos até aqui, porque assim, para nós parece que cada município tem a sua subseção, e não é bem assim, né, doutor? Nós temos aqui na região, claro, a grande maioria tem a sua subseção, mas já mais ao interior, reúne ali 4, 5, até 10 municípios que formam a subseção, né? Exatamente. Até 5, 6 anos atrás, não me recordo, Itajaí englobava Navegantes, Penha, Pissarras, Ilhota, Gaspar, né? E hoje todas essas cidades têm as suas subseções e seus respectivos presidentes. Com certeza, a eleição no mesmo dia, todos ao mesmo tempo, exatamente, votando na subseção e também na seccional, né? Exatamente, né? Na seccional, o presidente Tulo Cavalazzi fez da mesma forma a sucessão, né? Concorreu ao pleito com o doutor Adriano Zanotto, teve uma vitória expressiva, né? O que eu acho que legitima, né, a gestão do presidente Tulo, que também foi fantástica, né, nesses últimos 3 anos, conquistas históricas para os advogados, né? Não tirando o mérito do doutor Adriano Zanotto, foi presidente por 2 vezes também, né, um grande advogado, foi um grande gestor, mas eu acho que foi muito justo, principalmente a votação que nós tivemos em Itajaí. Em Itajaí, nós, na última eleição, na eleição do presidente João Paulo, nós abrimos uma diferença de 140 votos para o presidente Tulo Cavalazzi. E nessa eleição, nós abrimos para o seu sucessor, o doutor Brincas, 430 votos. Então, nós triplicamos a diferença dos votos, né, para a sucessão do presidente Brincas, o que eu acho que foi justíssimo, né? É uma questão de gratidão, né? Tudo que foi feito por Itajaí, pelo presidente João Paulo e pelo presidente Tulo Cavalazzi e suas respectivas diretorias nos últimos 3 anos. E qual o prazo de presidência? São 3 anos. 3 anos, podendo ser reeleito? Uma reeleição. Uma reeleição. Uma só, depois depois pode ir intercalando. Intercalando, né? O Dr. Cachel, por exemplo, ele já foi por 4 oportunidades presidente da subseção. E agora é bivice. Também, o vice do João Paulo e será o nosso vice. Também que lá bate na mesa, acabou e... Né? Pois, Dr. Cachel Dr. Cachel é um grande parceiro, um grande vice-presidente e ajudou muito na gestão do presidente João Paulo. Tenho certeza que ajudará muito na nossa gestão. E conhecedor também de todas as áreas, e ele é um gestor que ele veste a camisa do advogado. Eu já tive a oportunidade de fazer um quadro numa emissora de rádio aqui de Itajaí, a qual eu participava também. Na sexta-feira era não, isso é fácil, né? É fácil, né? Juridicamente é fácil, claro, ele é conhecedor da causa. Para quem não conhece a causa, mas ele fala assim, é fácil, mas não, é fácil, assim, assim, assim. No falar,
Agora, lá na prática mesmo é diferente, né? Claro, ele também procurava ajudar pessoas por telefone e deixar bem claro, né, doutor? Deixar bem claro que é assim, ó, é assim, mas não, o seu caso é seu caso, mas no geral é assim que prossegue, né? E claro que são pessoas, muitas vezes a maioria que ligava lá eram pessoas leigas e teria que explicar, não dizer assim, não, tu faz e é assim, não. A decisão sempre é do juiz, sempre tem um processo. Ouvir todas as partes. Ali era a posição de quem ligava para a emissora para participar, né? Exato. E aí, claro, ele era um jeito engraçado que ele falava, não, isso é fácil, né? Uma figura folclórica, mas eu gosto muito dele, todos na UAB gostam muito dele. Mas, Maganin, eu queria só aproveitar o adendo, e com relação ao assunto da chapa única, eu só gostaria de ressaltar que houve uma série de conversações com várias lideranças políticas oabianas aqui de Itajaí, né? Talvez o maior mérito dessa chapa única tenha sido, de fato, a gestão do presidente João Paulo, que foi uma gestão fantástica. Eu sou suspeito para falar, mas eu considero o presidente João Paulo um dos maiores presidentes que a subseção de Itajaí já teve, né? Isso que já tivemos grandes presidentes, como o Dr. Ricardo Koch, Dr. Wolfram, Dr. Elídia, Dr. Gaspar, de quem eu tive a oportunidade de receber a minha carteira da UAB, Dr. Moleri, todos os que os precederam, né? Então nós tivemos, de fato, várias conversas com essas lideranças e chegamos num consenso, o que muito nos honra, claro, né? Conseguir uma chapa única, tendo havido essa conversação, né? E eu creio que a partir de agora a palavra é união, né? Até porque todos confiaram não só no nosso trabalho, mas na confecção da nossa chapa que, se você me permite, Maganin, eu gostaria de citar, né? O Dr. Cachel é o nosso vice-presidente, nosso secretário-geral é o Dr. Renato Felipe de Souza, nosso tesoureiro é o professor da Univale, Fabiano Odoni, e temos na Secretaria-Geral Adjunta a doutora Suzete Correia, que está com um problema de saúde aí, mas estamos torcendo pela sua plena recuperação. E temos mais, Maganin, desculpe me interromper, temos mais 37 conselheiros, além desses 5 diretores, né? Sendo que a competência do conselheiro, além de participar das assembleias gerais, né, participam das reuniões do conselho, instruem os processos éticos disciplinares, né? Então os conselheiros são da mesma forma, têm a mesma importância que nós diretores. Claro, e até deixar claro, né, como o senhor falou, foi uma chapa única porque foi uma chapa de consenso entre os associados da OAB Subseção de Itajaí, e aquela questão da conversa, né? Claro, agradar a todos também, isso a gente sabe que é impossível, né? Mas sim. Dentro de uma conversa que o senhor acabou de falar que com certeza foi isso, né? Isso muito nos orgulhou, na verdade, né? Ter essa receptividade. Nós tivemos uma votação absolutamente expressiva, tivemos 737 votos na subseção, abrimos aqueles 430 votos no estado, então o que demonstra não só essa união, né, mas demonstra a efetividade do trabalho que foi feito nos últimos 3 anos. Com certeza. Daqui a pouquinho nós vamos saber também essas propostas que foram, né, que a proposta para 2016, nesses próximos 3 anos, do Dr. Murilo também na presidência da OAB Subseção Itajaí, mas depois do nosso apoio cultural. A gente vai rapidinho e volta para saber mais questões sobre a OAB de Itajaí e também do estado de Santa Catarina, por que não? Porque sendo a mais antiga do estado de Santa Catarina, agora com a sede de subseção, a maior do Brasil, demonstra que não é pouca coisa, como se diria no nosso palavrear simples, né, doutora? E sim, a grandeza da OAB Subseção de Itajaí. A gente volta depois do apoio cultural, não sai daí.